Vamos fazer uma leitura no Evangelho segundo narrativa de João, capítulo 16, versículo 33. Evangelho segundo a narrativa de João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Repetindo, palavras do Senhor Jesus Cristo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Meus irmãos, nesta manhã, vamos então trazer a palavra do Senhor, tendo como base este texto, e o título que nós damos para esta mensagem é Vencendo as aflições da vida. Vencendo as aflições da vida. A palavra aflição, usada aqui neste versículo em que nós lemos, aonde Jesus Cristo afirma categoricamente que neste mundo nós passaríamos por aflições. Esta palavra aqui, no original grego, tilips, significa pressão, prensar, e metaforicamente falando, pode significar tribulação, angústia, aflições. Então, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que neste mundo nós passaremos por pressões, por situações aflitivas. Então, as adversidades da vida, as aflições, elas fazem parte da existência humana e não é diferente para com o cristão. Tanto o crente como aquele que não está servindo a Deus passa por aflições. O fato de a pessoa ter entregado sua vida para Cristo, está pautando a sua vida dentro dos parâmetros da palavra de Deus, não significa que esta pessoa está isenta de passar por aflições. Então, as aflições da vida fazem parte da existência humana, tanto para aquele que está servindo a Deus, para aquele que também não está servindo a Deus. No entanto, meus irmãos, o crente fiel, o cristão fiel, que está servindo a Deus, ele pode contar com a ajuda de Deus. Ele pode ter paz na hora da aflição, como o próprio Senhor Jesus falou aqui: tenho-vos dito para que em mim tenhas paz. E também podemos dizer que o cristão pode vencer as aflições da vida e sair fortalecido e aperfeiçoado após o final da aflição. E o próprio Senhor Jesus Cristo pode aliviar ou tirar as aflições que passamos. Então, as pessoas normalmente ficam perguntando: por quê? Por que eu estou passando por esta aflição? Por que
estou passando por esta enfermidade. Qual é a causa, o motivo por que estou passando por este momento de adversidade, de ventos contrários? Então nós precisamos procurar a causa, porque tudo o que acontece tem uma origem. Por exemplo, um acidente que acontece tem uma causa. O que provocou aquele acidente? Foi uma negligência? Vamos citar aqui o exemplo. Um prédio desabou, caiu, matando pessoas. Qual foi a causa? Talvez um problema na estrutura, um problema de engenharia, material que não estava adequado. Um outro exemplo, aconteceu um incêndio de grandes proporções. Qual foi a causa? Os bombeiros vão analisar, vão pesquisar e às vezes chegam à conclusão que aquele incêndio, a causa foi uma dona de casa que deixou o ferro elétrico ligado, esqueceu ele ligado e aquilo provocou um incêndio, talvez matando pessoas, ferindo pessoas. Qual foi a causa daquilo ali? O ferro ligado, que não estava ali, não foi desligado e provocou este incêndio. Por exemplo, um ônibus caiu no precipício, uma tragédia, pessoas morreram, o ônibus caiu no precipício, matando dezenas de pessoas. Aí vão analisar e podem chegar à conclusão que o motorista, cansado de tanto trabalhar, cochilou um instante e aconteceu então aquele acidente. Então, sempre que algo ruim nos acontece, há um motivo para isso. Então, nesta manhã, nós vamos analisar por que as aflições ocorrem nas nossas vidas, principalmente na vida do cristão. Então, nós queremos aqui apontar para os ouvintes que as aflições podem ser decorrentes, primeiro, das leis da vida. As aflições que alguém está enfrentando pode ser decorrente das leis que regem a natureza, que regem a vida. Existem leis que regem o nosso universo e essas leis são tanto para os crentes e também para aqueles que não estão servindo a Deus. E nós, como estamos inseridos neste mundo, estamos sujeitos a essas mesmas leis. Ela pode simplesmente fazer parte do contexto de uma situação que atinge várias pessoas, uma região ou o mundo inteiro ao mesmo tempo. Por exemplo, agora esse coronavírus que apareceu aí, lá na China, está se espalhando este vírus. Todos nós estamos sujeitos a sermos contaminados. Tanto pessoas que estão servindo a Deus ou não servindo a Deus. É algo da vida. Então, essa lei da vida que atinge a todos está muito bem clara nas Escrituras. Por exemplo, quando nós abrimos aqui o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, nós lemos o seguinte, preste bem atenção sobre esta lei da vida que atinge a todos, indistintamente. Tudo sucede igualmente a todos. Preste bem atenção. Tudo sucede igualmente a todos.
o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro. Veja que não tem diferença. Como ao impuro, assim ao que significa, como ao que não sacrifica, assim como ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, aquele que está prestando culto ou não. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme ao julgamento. Então você está perguntando por que isto aconteceu comigo? Por que eu estou enfermo? Por que eu estou desempregado? Por que a minha casa encheu? Inundou de água, estragando meus móveis. Eu sou um crente, eu vou no culto, eu sirvo a Deus. Ora, a Bíblia está dizendo que o que sucede, tudo sucede igualmente a todos. A chuva que alagou a sua casa, também alagou a casa do ímpio. Então, assim como o que sacrifica, como aquele que não sacrifica, aquele que vai no culto, que serve a Deus, e aquele que não serve a Deus, está sujeito às mesmas leis da vida. Então, esta é uma razão porque você está sendo atingido por esta aflição. Porque Deus é justo e as leis devem atingir a todos. É verdade que o Senhor Jesus, ele pode operar numa situação específica, dando o impedimento, mas de regra geral, todos nós estamos sujeitos às leis da vida. E ainda lemos em Mateus capítulo 5, versículo 45, palavras do Senhor Jesus Cristo, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então este Deus Pai, ele age desta maneira. O mesmo sol que atinge o justo, atinge o justo. A chuva que desce sobre os justos, também desce sobre os injustos. Isto é o Pai, porque o Pai determinou assim. Então não fique aí questionando, sofrendo, chorando. Eu sou um coitadinho, Deus não me ama, olha, aconteceu isto comigo. Mas acontece também com o ímpio e acontece também com outros justos. Então é certo que Deus pode usar uma situação que envolve um grupo ou mesmo o mundo todo para aperfeiçoar a nossa fé. Isto é verdade, acontece a todos igualmente. Você também vai ser atingido, só que para você que é crente, que serve a Deus, isto vai aperfeiçoar a sua fé, vai redundar em benefício. A lei é geral, acontece para todos, mas para você há um ganho, porque vai redundar em benefícios. Deus vai usar esta situação para te aperfeiçoar, para você ser mais crente. Deus pode estar te ajustando através desta aflição. As aflições da vida, segundo, podem ser decorrentes da falta de sabedoria, da nossa falta de sabedoria, que significa que nós muitas vezes agimos de maneira errada, não temos sabedoria na condução da nossa vida. Alguns problemas que enfrentamos são consequências da nossa falta de sabedoria. Não avaliamos de maneira correta uma situação,
tomamos atitudes precipitadas, não avaliamos as consequências, agimos totalmente sem sabedoria numa decisão familiar, e aí vem as consequências. Então, podemos sofrer as aflições da vida, ocorrem também por falta de sabedoria, por imprudência da nossa parte. A pessoa muitas vezes empresta um cheque em branco. Olha, se você emprestar um cheque em branco, isto pode ocorrer um problema para você. E então, às vezes, acontece isso. Nós compramos aquilo que não podemos pagar. Somos influenciados pela mídia, pela propaganda das lojas. E aí, muitas vezes, não avaliamos e compramos aquilo que não cabe dentro do nosso orçamento. Naquele momento, é momento de alegria, de felicidade, um carro novo, com 36, 40 e poucas prestações. Parece que tudo é alegria, mas depois vêm as aflições. O salário não dá para pagar a prestação do carro. Vem o desespero, não consegue pagar o IPVA. E aí a família toda é atingida pela falta de sabedoria do pai de família, ou às vezes da mãe. E então isto é perigoso, traz consequências. Aí depois vem o irmão chorar: por que eu estou passando por esta situação? Uma outra coisa que podemos apontar aqui dentro deste item: não administramos corretamente nosso salário e outras coisas. Então, por falta de sabedoria, por imprudência, por não termos maturidade para conduzir a nossa vida, principalmente uma família. Que grande responsabilidade de um pai, de uma mãe, tem os filhos, administrar um lar. E por falta de sabedoria, às vezes ocorrem as aflições da vida. E aí a pessoa fica enrolada e tem que clamar ao Senhor para dar uma solução. Aí vem a pergunta: por quê? Por quê? Porque você agiu precipitadamente. Ah, meu irmão, mas eu tenho dificuldade em conduzir a minha vida, eu tenho dificuldade de administrar o meu salário, eu não tenho essa sabedoria, o que é que eu faço? A Bíblia tem a resposta para aquele que vive desta maneira. Aonde está a resposta? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, não sabe administrar as contas, não sabe administrar o lar, coloca em risco a própria família, não tem a sabedoria, o que é que vai fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tem uma afirmativa aqui. Se você não tem sabedoria, meu irmão, peça a Deus. Diz que Deus dá e dá liberalmente. E Ele dá sabedoria e não lança em rosto. Que maravilha, né? Sabedoria do alto para administrar a vida. E assim não entrar num barco furado. Vamos continuar. As aflições da vida podem ser decorrentes da negligência. Ou seja, a pessoa é negligente, não percebe os alarmes. A vida nos mostra alguns alarmes, algumas situações que apontam para algo que pode ocorrer.
E a pessoa é tão negligente que ela não percebe os alarmes da vida. Então, por exemplo, se houver infiltração em uma parede de uma casa, você mora na sua casa, está vendo ali uma rachadura, está vendo que aquela rachadura está aumentando, está vendo uma infiltração de água gotejando, aquilo está apontando para algo que pode ocorrer. Aquela casa pode ruir, pode cair, aquela parede pode cair. E ali está o alerta. Mas a pessoa é negligente, passa por aquele alerta, vê aquela situação, mas não toma providência. Aí um dia a casa cai, atinge a família, machuca os seus filhos. E aí ele fica desesperado. Por que a minha casa caiu? Porque não teve manutenção. Você foi negligente. Então, não tomou as devidas providências. Por exemplo, na questão da saúde, a pessoa sabe que tem problema de diabetes, glicemia alta. O médico já alertou, os exames já apontaram. Aquilo é um alerta, mas ele não quer saber. Ele come desesperadamente tudo que é doce. Não pode ver um doce, não pode ver um leite condensado que já enche a colher. Aí depois a glicemia sobe. E aí? Veio uma situação pior. O que foi isso? Por que o irmão teve o derrame? Por que foi para a UTI? Por que a sua glicose está 300, 400? Porque foi negligente. A pessoa, por exemplo, tem pressão alta, tem que tomar o seu remédio, não toma. Depois tem o derrame, fica lá toda torta no hospital. Aí você vai visitar, a pessoa fica questionando, por que aconteceu isto comigo? Ora, colesterol alto, pressão alta, não tomava remédio, não observou os alertas, aí veio a consequência, um derrame, uma isquemia, um infarto. Por quê? Negligência. Então, isto precisamos tomar cuidado. A outra situação que apontamos aqui, causa das aflições, da permissão divina. Sim, meus irmãos, podemos enfrentar tribulações, podemos passar por angústias, aflições, por permissão divina. Vou repetir, não são todos os casos, não vamos confundir, mas tem situações em que Deus, o nosso Deus, a qual nós servimos, Ele permite que nós então passemos por algumas aflições. Ele permite, Ele autoriza aflições na vida do crente. Aí você pergunta, mas pastor Edson Miranda, por que Deus permite? Por que as aflições da vida, às vezes, têm a permissão divina? E eu quero apontar aqui três motivos. Três motivos porque Deus permite que o crente passar por aflições, por momentos estreitos da sua vida. E um primeiro motivo aqui que eu apontaria é para arrependimento. Deus se preocupa com a nossa vida espiritual. Então Deus permite as aflições, Deus permite as angústias em nossa vida, quando estamos
vivendo em pecado. Quando estamos cedendo ao pecado, quando estamos nos envolvendo em situações pecaminosas, estamos perdendo o brilho espiritual. Então ele permite que algumas situações ocorram na nossa vida para que aquele momento aflitivo a pessoa possa ter uma reflexão e analisar: olha, agora eu vou orar, mas a minha vida estava errada. Eu estava praticando aquilo que não deveria praticar. Eu estava me envolvendo com o pecado. Então, Deus permite. Por quê? Porque Ele deseja que nós nos arrependemos e confessemos o nosso erro e que nos consertemos diante da situação. Deus também permite que as aflições ocorram em nossa vida, porque a pessoa tem que retornar à igreja, se desviou, se afastou da casa de Deus, não prioriza mais a casa de Deus. Deus já não tem mais o primeiro lugar na sua vida. Se der, eu vou para o culto. Não sente mais falta de congregar. Abandonou os caminhos do Senhor. Então, o que acontece? Deus então manda uma aflição. Deus manda uma dorzinha. E rapidinho o crente corre para a casa do Senhor. Rapidinho ele corre para o culto de oração, porque ele vai se lembrar de Deus e vai buscar o Senhor. Então, Deus permite a aflição na vida de quem abandonou os caminhos do Senhor, a fim de que ele retorne à casa de Deus e receba uma renovação espiritual. Meu irmão, será que você está passando por esta aflição e ainda não percebeu que Deus quer te trazer de volta à casa dele? O Senhor quer renovar a tua vida. Então, fica este alerta aqui. E a tribulação é uma forma de Deus dizer ao desviado: torna para mim. Repetindo, as aflições podem ser uma forma de Deus dizer ao desviado, ao fraco na fé: torna para mim, se torne uma pessoa mais fervorosa. E lá no profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 6, versículo 7 e versículo 12. Jeremias, capítulo 6, vou ler versículo 6 aí. Preste atenção, meu irmão. E também peço para você que está aí nos assistindo, pelo Facebook, compartilhe esta mensagem. Por favor, compartilhe esta mensagem para que outras pessoas possam também aprender o ensino da palavra do Senhor e se consertar. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 3, versículo 6, versículo 7 e também o 12. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Olha que pecado. E eu disse depois que fiz tudo isto: volta para mim, volta para mim. Mas o que aconteceu, diz o texto, não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. Então o texto está dizendo que Israel e Judá caíram aqui em pecado.
Primeiro foi Israel, se prostituindo, adorando ídolos. O reino de Israel, o reino do norte. E este reino do norte entrou em pecado, e o reino do sul, olhando para este mau exemplo do reino de Israel, também fez a mesma coisa. Olha como o erro é contagiante, hein? Como o pecado é contagiante. O reino do sul foi contaminado por causa do reino do sul, de Israel, o reino do norte. E o Senhor disse para eles aqui, olha, volta para mim, o Deus Todo-Poderoso, dizendo para essas nações, volta para mim. E Deus diz também para você, volta para mim, filho rebelde, volta para mim. Mas não voltou. Mas o Senhor queria que o povo voltasse para Ele. Deus quer que você volte para Ele. E o que foi que o Senhor fez? Veja no versículo 12. Vai, pois, e apregoa. Deus mandando o profeta apregoar. Vai, pois, e apregoa estas palavras para a banda do norte e diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque sou benigno, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Olha, volta, porque senão a minha ira vai cair. Vai vir sobre vocês aflições, tribulações, com o objetivo de voltar. Então até isso o Senhor alerta, volta para mim. Porque se você não voltar, eu vou colocar aflições, angústias. Para quê? Para te corrigir, para te alertar, para você voltar. Então, Deus tem meios de levar o povo à comunhão com Ele. E ao rebelde, Ele fala, Ele alerta, Ele manda os pastores pregarem, como nós estamos pregando nesta manhã. Mas a pessoa não dá ouvido. O que ele está falando aí não diz respeito a mim. Isso aí entra por aqui, sai por aqui. Aí o Senhor fala, vou apertar um pouquinho. Na hora do aperto ele vai se lembrar. Então, as aflições da vida são recorrentes, às vezes por permissão divina, e um dos motivos é para arrependimento. O outro motivo, para despertamento espiritual. Deus permite as aflições em nossa vida para nos despertar espiritualmente. Há crentes que se esquecem de Deus quando a situação material está boa, quando ele está com um bom salário, quando ele está tranquilo com a sua vida financeira. Ele se esquece de Deus, não dá o dízimo, não contribui na igreja, não dá uma oferta, tem condições de jogar uma moedinha lá, tem coragem de jogar uma moedinha na salva, tendo condições. Não estou falando daquele que não tem condições. A carteira está cheia. Ele vai lá e pega R$2 e joga lá. É para o Senhor, para a obra de Deus. Misericórdia. Aí depois, quando a situação piora, fica desesperado. Então, há crente que se esquece de Deus quando a situação material está boa, com as suas contas em dia, comida na mesa, faz feira toda semana, frutas na geladeira. Então ele não sente necessidade de ir na igreja, de orar, de ler a Bíblia, só fica consultando lá o saldo da poupança, das aplicações. Aí Deus fala, esse aí está precisando de um despertamento espiritual. Aí o Senhor permite as aflições para despertamento deste crente.
Isto é amor de Deus. Deus corrige aquele que ama. Aí nós lemos isso lá no Salmo 119, 71. Nós conhecemos muito bem esse texto, onde o salmista fala: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Ele está admitindo: foi muito bom eu passar por aflição. É bom, foi bom eu ser afligido. Por quê? Porque eu aprendi mais a palavra do Senhor. E o terceiro motivo que Deus permite, então, pode permitir, é para aperfeiçoamento da nossa vida espiritual, da nossa fé. Ah, mas eu sou fiel ao Senhor, eu estou servindo a Deus, mas Deus sempre quer nos aperfeiçoar, nos ajustar, nos calibrar. E aqui em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, nós lemos aqui, Paulo está aqui vamos ler a partir do versículo 7, Paulo está falando sobre o seu espinho na carne, algo que ele tinha, que afligia ele, e acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E aqui no versículo 10 ele fala, porque devido àquele espinho na carne, ele fala: pelo que sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Paulo está dizendo, meu irmão, preste bem atenção, que ele tinha prazer nas angústias, nas fraquezas, nas injúrias. Quando ele era injuriado, ele tinha prazer. Por quê? E ele responde: por amor de Deus, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando eu estou passando por angústia, quando eu estou sendo injuriado, perseguido, então eu sou fortalecido no Senhor. Nós ainda lemos o Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Isso é uma realidade na sua vida, meu irmão. Você sabe estar abatido? Ou quando você está abatido, sai atacando todo mundo, afrontando Deus. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, está dizendo que ele está sendo, eu tenho maturidade, eu tenho consistência espiritual, tanto para estar abatido como para ter abundância. A minha vida espiritual não muda em nada. Estando abatido ou estando em abundância, a minha vida espiritual continua firme. Então, Deus permite as aflições da vida para arrependimento, para retorno à sua casa, para despertamento espiritual e para aperfeiçoamento da nossa vida espiritual. Aqui em 1 Pedro, esse é um texto muito importante nós lermos aqui. 1 Pedro capítulo 5 e 10. Preste bem atenção aí, meu irmão. Olha, diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco,
depois de haver padecido um pouco. É pouco, viu, irmão? Ele mesmo, ele, Deus, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, o tempo já foi, e então queremos apresentar aqui rapidamente como nós podemos vencer as aflições da vida. Então, primeiro, temos que identificar a causa da aflição, a causa da adversidade. Temos que enfrentar as aflições confiando no Senhor. E na Bíblia nós encontramos alguns conselhos úteis que farão o crente vitorioso não naufragar na fé durante das aflições. Então, nós encontramos aqui primeiro, tenha esperança. Tenha esperança. Você tem um Deus todo-poderoso. As aflições podem nos deixar inseguros quanto ao futuro. O que vai acontecer comigo agora? O que vai acontecer com a minha família? Estou desempregado, estou sem salário, doença, o que vai acontecer? Pode deixar o crente inseguro. Por esta razão, não podemos perder a esperança. Porque diz lá em Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 4, que a esperança não traz confusão. Meu irmão, mantenha a esperança, o quadro vai mudar, é passageiro. Deus vai dar a vitória para você. Segundo, como vencer as aflições? Creia em Deus, tenha fé. Lá em Hebreus capítulo 11, fala da galeria dos heróis da fé. Venceram tantas lutas, porque manteram a fé. Pela fé venceram. Então, tenha fé em Deus, creia em Deus, creia neste Deus que você entregou a vida. Este Deus que você segue é poderoso. Ele é onipotente, ele pode mudar a situação da tua vida, ele pode realizar o impossível. Creia em Deus. Mas a situação é complicada, não tem solução, não veja alternativa. É aí que entra o milagre. Não é milagre? Milagre é aquilo que é impossível para o homem. Deus vai realizar um grande milagre na tua vida. Creia em Deus na hora da aflição. Outra coisa, não transfira responsabilidades. Chega dentro do lar, vira um inferno. Acusa a mulher acusa o marido, acusa os filhos, acusa o patrão. Ele quer transferir a responsabilidade. Às vezes a pessoa errou, ele é o motivo daquela aflição, mas ele quer transferir a responsabilidade. Então assuma os seus erros, suas fraquezas, e então assim o Senhor dá a vitória. Quando assumimos os nossos erros e confessamos ao Senhor Jesus Cristo, alcançamos a vitória, mas não transfira as suas responsabilidades. Você é o responsável. Então peça perdão e invoque a Deus. Não faça como Adão, lá registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 9 a 13, comeu do fruto, e quando o Senhor o perguntou, ele falou: olha, não sou o culpado não, foi Eva, foi a mulher, quis transferir a responsabilidade. Uma outra coisa, tenha paciência. Tiago capítulo 1, versículo 3 e outros textos bíblicos nos falam sobre isto, sobre a paciência, que nós devemos ter paciência. A paciência nos ensina a suportar
a dor e as adversidades com resignação. E é justamente por meio da aflição que desenvolvemos esta virtude chamada paciência. Tenha paciência. Preste bem atenção. Tenha paciência. A paciência nos ensina a suportar a dor e as adversidades. Tiago capítulo 1, versículo 3, sabendo que a prova da nossa fé produz a paciência. Tenha então paciência, não perca o controle, não fique desesperado. Deus tem a solução para a sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 3, e não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Você se gloria nas tribulações? Nós nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, tenha paciência. Não se isole. Não se isole. Cuidado que nesse momento de aflição, a pessoa tende a se isolar, fica trancado dentro de quatro paredes, só fica chorando, não toma nenhuma atitude. Está desempregado, fica em casa chorando, não procura emprego, e a pessoa então fica isolada. Isto pode arrastar para uma depressão e a situação fica pior. Não se isole, meu irmão. Procure ajuda de outras pessoas. Lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, daquele que se isola na aflição. Pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Portanto, não se isole, procure sua família, sua esposa. Vamos sair desta situação. Deus vai nos dar vitória. Deus vai nos conceder uma saída, um escape. E juntos, orando, o Senhor dará a solução. Mude o foco. Um grande segredo para vencer as aflições é não se prender demasiadamente ao problema. Dia e noite só penso naquilo. Se o foco da vida estiver voltado somente para a aflição, três coisas poderão acontecer. Primeiro, a dor vai aumentar. Se você ficar apenas focado na aflição e não perceber que tem outras pessoas do seu lado, a dor sua pode aumentar. Segundo, a pessoa pode cair numa depressão profunda, numa autocomiseração. E a terceira, a sua vida será neutralizada pelo problema e todas as suas energias serão canalizadas para ele. Portanto, meu irmão, todos nós podemos passar por aflições, mas o Senhor pode dar a solução. Então, não sei o motivo que levou você a esta situação. Pode ter sido pelas leis da vida, falta de sabedoria, negligência, permissão divina para aperfeiçoamento espiritual. Mas eu sei de uma coisa: Jesus é a solução. Cristo é a solução para a sua vida, para todos aqueles que estão angustiados e aflitos. E nesta manhã, clame pelo socorro divino.
O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele tem a solução definitiva para você. Que Deus possa continuar nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém.